Bom, pessoal, prosseguindo então na análise aí do agravo de instrumento, vamos falar agora sobre a interposição e o processamento. O agravo de instrumento é o único recurso do CPC que deve ser interposto diretamente perante o órgão ad quem para apreciação imediata. Então, nós vimos que são passíveis de agravo de instrumento aquelas decisões interlocutórias proferidas em primeira instância que se amoldem às matérias do artigo 1015. Excepcionalmente, segundo o STJ, também se admite a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que não integrem o rol do 1015, mas que demandem um conhecimento urgente por parte do tribunal, sob pena do provimento jurisdicional perder a sua utilidade para o agravante. Por que se fala em agravo de instrumento? Porque como a interposição é feita diretamente perante o tribunal, com o processo em que a decisão foi proferida ainda em curso, é necessário que se forme um instrumento. É necessário que se forme uma pastinha contendo as decisões e as peças processuais que levaram o juiz a proferir a decisão interlocutória alvo do recurso. Então é preciso que se leve ao conhecimento do tribunal um resumo do que aconteceu no processo para que o tribunal possa entender como é que se chegou naquela decisão interlocutória que está sendo impugnada pela parte, pelo agravante. Esse instrumento, na atualidade, com o processo eletrônico, ele perdeu a sua utilidade. Hoje em dia, não se exige mais do agravante, se o processo for eletrônico, a formação do instrumento. Não se exige mais do agravante, quando o processo é eletrônico, que ele instrua as suas razões de agravo de instrumento, o seu recurso de agravo de instrumento, com peças processuais. Porque entende-se que, sendo o processo eletrônico, o próprio tribunal pode pesquisar diretamente no sistema e verificar como aquela decisão interlocutória que está sendo alvo do recurso foi produzida, que razões o juiz teve para tomar aquela decisão. Então, hoje, nos processos eletrônicos, não há mais necessidade de formação do instrumento. Isso consta, inclusive, expressamente na lei, no artigo 1017, parágrafo 5º do CPC, que diz o seguinte: sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos 1 e 2 do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. Bom, vamos explicar desde o início, porque aí vocês vão entender como se chega aqui nesse parágrafo 5º. Bom, a interposição tem que ser feita diretamente ao tribunal. O prazo para a interposição do agravo de instrumento é de 15 dias. A petição, segundo o artigo 1016, deve conter o nome das partes, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido, o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Notem que são requisitos da petição de agravo bastante similares àqueles exigidos para as razões de apelação. Aqui, diferentemente da apelação, não há necessidade de uma peça de interposição e uma peça de razões. É possível se apresentar o agravo com as respectivas razões. Aliás, é possível não. O agravo deve ser apresentado numa petição única, contendo já as respectivas razões, porque é uma petição apresentada diretamente à instância superior.
Não é como ocorre na apelação, em que o recurso é interposto perante o juiz prolator da sentença e as suas razões são encaminhadas ao tribunal para que o tribunal as aprecie e julgue o recurso. Aqui não. O recurso é interposto diretamente ao tribunal. Então não é necessário uma peça de interposição do agravo. Uma petição só, contendo o nome das partes, exposição do fato de direito, as razões de reforma e invalidação da decisão interlocutória, o nome e endereço dos advogados constantes do processo, mata a questão. Por que tem que ser indicado o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo? Porque o recurso é interposto diretamente perante o tribunal. Não há como no processo, como na apelação, não ocorre como na apelação o processo subir ao tribunal. Quando ocorre a apelação por uma das partes, depois que o adversário apresenta as contrarrazões, o processo sobe ao tribunal para que o tribunal aprecie o recurso. No agravo do instrumento é diferente. O recurso é interposto diretamente perante o tribunal. O processo está tramitando em primeiro grau enquanto o recurso está sendo julgado. Então é necessário que o agravante informe ao tribunal o nome completo do adversário, do advogado, para que eles possam ser intimados e assim oferecer as contrarrazões do agravo do instrumento. Tá? Então tem essa diferença em relação à apelação. Quando o processo for físico, o que, convenhamos, é cada vez mais raro nos dias de hoje e será ainda mais raro a partir do momento em que vocês estiverem habilitados ao advogado, que vai ocorrer daqui a pelo menos 2 anos e meio. Quando o processo for físico, além dessa petição indicando o nome das partes, exposição do fato de direito, razões do pedido de reforma e invalidação da decisão, o nome e endereço completo dos advogados, consenso do processo, 2016, o agravante também terá que formar o tal do instrumento. Aí diz o 1017, a petição de agravo do instrumento será instruída obrigatoriamente com cópias da petição inicial e da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. Vejam, quando o processo for físico, quando houver necessidade de formação do tal do instrumento, o legislador exige do agravante quase que um compilado das principais peças do processo. Ele exige que o agravante anexe à petição do agravo cópia da inicial e da contestação, cópia da petição que gerou a decisão agravada, cópia da própria decisão agravada e da certidão de intimação da decisão agravada ou qualquer outro documento oficial que comprove a tempestividade do agravo. Então, é como se o agravante nesses casos, em função do processo estar correndo em primeiro grau, durante a apreciação do recurso, tem que levar ao conhecimento da instância superior todas as principais ocorrências do processo, para que os desembargadores possam tomar conhecimento de fato do que vem acontecendo, sem precisar consultar o processo em primeiro grau que estará em andamento. Além dessas peças obrigatórias, o inciso 2 prevê que há a possibilidade do agravante anexar ao processo outras. Aliás, o inciso 3 do 1016 diz que do 1017 é possível que o agravante junte outras peças que entenda úteis para a elucidação da sua tese. Sobre esses documentos obrigatórios, algumas anotações de ordem prática. Não há necessidade de que sejam cópias autenticadas. O advogado do agravante assume a responsabilidade pela autenticidade das peças ao anexá-las junto ao recurso, e essas peças podem ter a sua autenticidade eventualmente impugnadas pelo advogado do agravado nas contrarrazões. Outra coisa,
né? Em relação à certidão da intimação da decisão ou de outro documento oficial que comprove a tempestividade, o STJ entende ser possível o conhecimento do agravo, mesmo sem a juntada dessa certidão ou outro documento que prove a tempestividade do recurso, desde que, por outro modo, seja possível se averiguar e se chegar à conclusão que o agravo foi interposto dentro do prazo. Tá? Tomem o cuidado quando forem elaborar os seus recursos de agravo de instrumento, né? Sendo processo físico, né? Vai ser muito difícil acontecer, mas não custa alertar. Tomem essa atenção, procurem juntar as peças obrigatórias, né? A certidão da intimação é importante, porque permite que o tribunal verifique de imediato, né, que o recurso é tempestivo. Não corram o risco de ter um agravo de instrumento não conhecido pela falta de um documento que é de fácil obtenção. Agora, uma coisa importante, o agravo de instrumento, ele também é sujeito a preparo. Então, não corram o risco de ter o agravo não conhecido pela falta de recolhimento do preparo. Sobre o preparo, aplica-se aquilo que nós comentamos quando estudamos os pressupostos de admissibilidade recursais, né? É possível eventualmente a complementação do preparo. Não é possível que o tribunal rejeite o agravo apenas porque não veio, ou apenas porque o preparo não veio recolhido corretamente. Pode haver complementação, e se não houver recolhimento, o tribunal ainda vai dar a chance da parte ter o recurso reconhecido, recolhendo em dobro o preparo exigido, tal como nós estudamos lá nos pressupostos de admissibilidade dos recursos de modo geral. Outra coisa importante também em relação às peças obrigatórias no agravo do instrumento tirado contra a decisão interlocutória proferida em processo físico. O relator do recurso não pode pura e simplesmente negar seguimento a ele porque faltou alguma peça, né? O parágrafo 3º do 1017 diz o seguinte: na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo do instrumento, deve o relator aplicar o disposto no 932 parágrafo único do CPC. E o que é que diz o 932 parágrafo único? Sempre que for negar seguimento a um recurso em razão da falta de algum documento de anexação obrigatória, o relator deve dar a oportunidade da parte regularizar a situação. Deve permitir que em até 5 dias, no caso aqui o agravante, traga aos autos documento faltante. Tá? Então, não é possível que o desembargador, verificando que o instrumento não foi corretamente formado, pura e simplesmente negue seguimento ao agravo. Ele tem que dar uma chance para regularização. Tá? Também se admite a interposição do agravo nesses casos, né, de processo físico através de fax ou similar, coisas que na modernidade já não existem mais. Estou apenas comentando porque o parágrafo 4º do artigo 1017 fala isso. Tá? Também, se o processo for físico, o agravante tem a obrigação, sob pena do recurso não ser conhecido, não ser admitido, de comunicar ao juiz de primeiro grau a interposição do recurso em até 3 dias da interposição, anexando aos autos que correm em primeiro grau uma cópia da peça do agravo de instrumento. Então, vejam, no caso de
agravo do instrumento tirado contra a decisão interlocutória proferida em processo físico, o agravante tem a obrigação, sob pena do seu recurso não ser admitido, de, em até 3 dias da interposição, comunicar o juízo de primeiro grau do agravo, anexando aos autos cópia da petição de agravo do instrumento, do comprovante da interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. Então, não é que o agravante precise juntar todos os documentos que instruíram o recurso. Basta que ele comunique o juízo da interposição, apresentando cópia da peça do agravo, do comprovante de que houve a interposição e da relação dos documentos que instruíram a peça. Tá? Essa comunicação, nos casos de processo físico, é obrigatória, sob pena do agravo não ser admitido pelo tribunal. Tá? Já nas decisões interlocutórias agravadas de instrumento proferidas em processos eletrônicos, o agravante poderá, a seu critério, comunicar ou não o juízo da interposição do agravo. A não comunicação da interposição do agravo, no caso de processo eletrônico, não gera nenhuma consequência para o trâmite do agravo no tribunal. O tribunal não poderá deixar de conhecer o agravo porque o agravante não comunicou a sua interposição ao juízo de primeiro grau. Tá? Tudo isso que eu disse encontra-se no artigo 1018 do CPC. Vou ler aqui para vocês. O agravante poderá requerer a juntada aos autos do processo da cópia da petição do agravo do instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. Parágrafo 1º. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Não, aí, o mais importante em relação aos processos físicos. Parágrafo 2º. Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput no prazo de 3 dias a contar da interposição do agravo do instrumento. Notem, tomará. A obrigatoriedade está aí. Parágrafo 3º. O descumprimento da exigência de que trata o parágrafo 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo do instrumento. Então, se tratar-se de uma decisão interlocutória proferida em processo físico, o agravante não comunicar a interposição no prazo de 3 dias ao juiz de primeiro grau e o agravado, nas contrarrazões, lá no tribunal, provar que o agravante não fez a tal da comunicação, o recurso pode ser inadmitido, pode não ser conhecido pelo mérito. Agora, faço para vocês a seguinte pergunta: qual a diferença do processo físico para o processo digital que justifica que no processo físico a parte obrigatoriamente comunique o juiz da interposição do agravo e no processo digital não tenha essa mesma obrigatoriedade? Particularmente eu não consigo entender por que se criou essa distinção. Não há a menor razão para isso. Vejam, qual é o sentido de se exigir a comunicação da interposição do agravo ao juiz de primeiro grau, que está conduzindo o processo enquanto o agravo tramita no órgão superior? Permitir que o juiz de primeiro grau, diante da interposição do agravo, se retrate, reforme a sua decisão. É o tal do efeito regressivo dos recursos, que permite o tal do juízo de retratação. Se ele não sabe que houve interposição de agravo, ele não tem como se retratar. Essa é a razão da comunicação
do agravo de instrumento para o juízo a quo. Agora, por que no processo físico o agravante tem que obrigatoriamente comunicar a interposição em até 3 dias, sob pena do seu recurso no tribunal poder não ser conhecido se o agravado provar que não houve a comunicação, e no processo eletrônico não existir essa obrigatoriedade? Então, no processo eletrônico, o juiz profere a decisão interlocutória, passível de agravo, a parte prejudicada agrava de instrumento, não comunica a interposição do agravo, o juiz não tem como se retratar, porque não sabe que houve a interposição do agravo, o agravo foi interposto diretamente no tribunal, e o agravado não tem como solicitar ao tribunal que não conheça o recurso dele, porque não houve a comunicação tempestiva ao juiz de primeiro grau. No processo físico, se acontecer a mesma coisa, o agravado pode pedir ao tribunal que não conheça o recurso. Mas então você estabelece uma obrigatoriedade de se permitir o juízo de retratação no processo físico e não faz o mesmo no processo eletrônico? Eu não consigo entender por que o legislador criou esse tratamento diferenciado. Para mim, é a mesma situação. A lógica é você obrigar o agravante a comunicar para que o juiz possa fazer o juízo de retratação, né? Ou se retira a obrigatoriedade em ambos os casos, ou se mantém a obrigatoriedade nos 2 casos. O que não pode, me parece, porque não há razão que justifique, é se estabelecer um tratamento diferente, uma obrigatoriedade nos casos de processo físico e uma não obrigatoriedade nos casos de processo eletrônico. Realmente não consigo entender, né? Mas enfim, é assim que está na lei. Processamento do tribunal. Bom, o agravo será distribuído e logo em seguida escolhido, portanto, um relator. O relator ele deve tomar as providências enumeradas pelo artigo 932 do CPC. Em suma, ele tem que verificar se existe algum pedido de tutela provisória feito pelo agravante, algum pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, deferimento de efeito suspensivo, deferimento de efeito ativo, né? Se houver algum pedido de atribuição de efeito suspensivo, lembrando, o agravo não é um recurso que tenha por lei efeito suspensivo, antes de tomar qualquer providência, o relator do recurso tem que decidir se vai atribuir ou não efeito suspensivo ao agravo. Os requisitos para que o relator possa atribuir efeito suspensivo são plausibilidade da tese invocada e risco de dano irreparável de difícil reparação para o agravante. Bem, não tem pedido de efeito suspensivo, não tem pedido de efeito ativo, ou tendo o relator dar solução para um ou para outro, qual é o próximo passo? Verificar se a situação se amolda a algum dos incisos do 932, mais especificamente incisos 3, 4 e 5, que nós examinamos quando estudamos a apelação. O 932 diz que o tribunal pode negar, o relator tem a possibilidade, por decisão monocrática, negar seguimento ao recurso quando entender não preenchidos os pressupostos de admissibilidade. O 932, inciso 4, permite que o relator, por decisão monocrática, negue provimento ao recurso quando o recurso se mostrar manifestamente contrário a súmulas, a entendimentos manifestados por súmulas dos tribunais superiores, teses fixadas no julgamento de recursos
repetitivos, súmulas dos tribunais respectivos e teses fixadas em incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, se a tese do embargante estiver em desacordo com a jurisprudência solidificada a respeito daquela questão, o relator pode negar provimento por decisão monocrática ao recurso. Já o 932, inciso 5, permite que o relator, depois de ouvida a outra parte em contra-razões, julgue também monocraticamente o recurso quando a tese do agravante estiver alinhada ao decidido pela jurisprudência solidificada acerca do tema. Então, se a decisão agravada estiver em dissonância com teses, com súmulas dos tribunais superiores, teses fixadas em julgamento de recursos repetitivos, súmulas do tribunal para onde foi direcionado o agravo, e teses fixadas em incidentes de assunção de competência ou resolução de demandas repetitivas, também o relator tem a possibilidade de de dar provimento ao recurso, né? A diferença em relação ao inciso anterior, o 4, é que quando ele nega provimento por decisão monocrática, ele não precisa ouvir a parte contrária, porque isso não vai trazer nenhum prejuízo para a parte contrária. Agora, se ele for dar provimento ao recurso por decisão monocrática, antes de fazê-lo, deve dar a oportunidade da outra parte, em contra-razões, também se manifestar. Tá? Bom, resolvidos eventuais pedidos de tutela provisória, não se amoldando o caso a qualquer das situações dos incisos 3 e 4, em que o relator sequer precisa ouvir a outra parte, o relator tem que mandar intimar a outra parte a contrarrazoar o recurso também em 15 dias. Né? Ainda que vá julgar monocraticamente, dando provimento ao recurso nas hipóteses do inciso 5 do 932, é preciso antes intimar a parte contrária para contrarrazoar em 15 dias. Intimou a outra parte, o agravado, a contrarrazoar em 15 dias, não é caso de se negar, de se dar provimento por decisão monocrática ao recurso, o relator vai encaminhar o recurso com o seu voto à mesa de julgamento para que os seus pares também possam se manifestar sobre a questão e o agravo ser julgado. Tá? O agravo que não for julgado à unanimidade, assim como ocorre com a apelação, e nós falamos disso em sala de aula, está sujeito à chamada técnica prolongada de julgamento, ou técnica de julgamento continuado ou prolongado, que está estabelecida no artigo 942 do CPC. O 942 diz o seguinte: quando o resultado da apelação não for unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. Aí o parágrafo 3º do 942 diz: a técnica de julgamento prevista nesse artigo aplica-se igualmente ao julgamento não unânime proferido em agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. Então, existe um caso de agravo de instrumento que se sujeita à técnica de julgamento continuado ou prolongado. Uma das hipóteses de decisão interlocutória sujeita a agravo de instrumento é aquela do 356 do CPC. É aquela decisão interlocutória que julga parcialmente o mérito. Vários pedidos, alguns que comportam julgamento imediato, outros que demandam produção de provas para o seu esclarecimento. O juiz pode, naquela fase de
organização do processo, fase ordinatória, proferir uma decisão interlocutória, julgando parte dos pedidos e relegando o exame dos demais para fase posterior após a produção de provas. Essa decisão interlocutória é passível de agravo de instrumento. Se porventura o tribunal reformar essa decisão que julgou parcialmente antecipado o mérito e essa decisão não for unânime, o parágrafo 3º, inciso 2 do 942, diz que esse acórdão não unânime está sujeito à técnica de julgamento prolongado. Então, se houver reforma em sede de agravo de instrumento da decisão que julgou parcialmente o mérito, por acórdão não unânime, o presidente da Câmara automaticamente convocará os demais integrantes para que também participe do julgamento, e nesse julgamento continuado, as partes poderão sustentar oralmente e aquela decisão unânime poderá ser eventualmente revertida. Lembrando, para aqueles que ainda não têm intimidade, as câmaras no tribunal são compostas normalmente por 5 julgadores. Porém, apenas 3 participam ordinariamente dos julgamentos de recursos. Na hipótese do julgamento do agravo contra a decisão que julgou parcialmente o mérito for provido, na hipótese do agravo interposto contra a decisão que julgou parcialmente o mérito, for provido por 2-1, o presidente da Câmara chama aqueles julgadores que não participaram do recurso, os outros 2, para que eles também possam votar. Tá? É obrigatória essa chamada. Independe de requerimento da parte. Tá? Simplesmente, nesses casos em que não há solução unânime, o CPC obriga que os outros integrantes da Câmara também participem do julgamento. Né? Então, aquilo que estava 2-1 pode vir a se tornar um 3-2 nessa técnica de julgamento prolongado. Notem que essa técnica de julgamento prolongado, em princípio, segundo o caput, ela só se aplica à apelação. Apelação é um recurso cabível contra a sentença. Sentença, pronunciamento do juiz que põe fim ao processo, nas hipóteses do 485, ou a fase cognitiva do processo de conhecimento. Né? O que faz a decisão interlocutória que julga parcialmente o mérito do processo? Algo muito parecido com o que a sentença faz. Ela julga pelo mérito pretensão deduzida pelo autor da ação. A diferença é que, ao contrário da sentença, que vai por fim a uma fase do processo, a fase de conhecimento, a decisão interlocutória que antecipa parcialmente o mérito não produz o mesmo efeito, porque outros pedidos ainda dependem de instrução. Então, existe uma similaridade no conteúdo da sentença e da decisão que julga antecipadamente de forma parcial o mérito. Daí, ambas, tanto sentenças quanto decisões interlocutórias que julgam parcialmente o mérito, quando reformadas por votação não unânime, devem se sujeitar a essa técnica de julgamento prolongado do recurso. Certo? Acho que tratei de tudo que era relevante sobre o recurso de agravo no instrumento. Espero que vocês fiquem bem. Estou à disposição aqui. Procurem representante de sala para qualquer dúvida. Um abraço a todos.